Olá pessoal, estamos começando aqui a quarta e última parte do vídeo Fases do Egito Faraônico. Nessa quarta parte, pessoal, estaremos discutindo sobre a fase do Novo Império, que é a fase onde os Hyksos são finalmente derrotados e os egípcios assim tomam o poder de volta. A primeira constatação do início do Novo Império, a gente pode encontrar em um texto bíblico encontrado lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, que diz: Levantou-se um novo faraó e este não conhecia a José. Quando o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8 diz: Levantou-se um novo faraó, na verdade ele está dizendo que Amós I, um, um egípcio de fato, havia derrotado os Hyksos e havia sucedido assim o trono do Egito. Na verdade, a gente não está falando de um filho, de um neto da época do faraó, de José. A gente está falando, na verdade, de uma nova dinastia, de uma nova família que agora estava no trono. E essa nova dinastia, essa nova família, vai olhar com maus olhos para os hebreus. Primeiro, pelo fato de eles serem estrangeiros, assim como os Hyksos. Segundo, porque eles criavam ovelhas, assim como os Hyksos também o criavam. E terceiro, eles haviam crescido numerosamente. Enquanto na época de José eram aproximadamente 70, 80 pessoas, na época que Amós I entra como líder máximo do Egito, a gente vai ter uma população de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, e todas essas estrangeiras e aliadas dos inimigos. Então daí começa o fato da escravidão, ok? Alguns personagens importantes nesse período, pessoal, que a gente pode destacar: Moisés, Ramsés II, Akenaton, Tutankhamon e Cleópatra. Existiram outros faraós desse período, pessoal. Como vocês puderam ver, eu já citei o caso de Amós I. Porém, a gente não vai falar de todos. Eu selecionei apenas alguns para que a gente possa discutir. O primeiro deles, Moisés, que teve a oportunidade, inclusive, de se tornar faraó egípcio. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma grande diferença entre o Moisés bíblico e o Moisés histórico. Por exemplo, existem coisas que a Bíblia não chega a relatar sobre esse personagem. Tipo, Moisés, ele era um forte candidato ao trono do Egito. Se você for pegar a educação dele, vamos dizer, durante a infância, adolescência e até em boa parte da fase adulta, você vai identificar que ele chegou a estudar no templo de On, que era o templo do sol, que era como se fosse a Harvard egípcia. Lá ele aprendeu hieroglíficos, lá ele aprendeu astronomia, astrologia, matemática. Ou seja, lá ele de fato começou a se preparar para se tornar um novo faraó. E com 30 anos de idade, Moisés já era general também do exército egípcio. Tem um livro que foi escrito por um historiador judeu chamado História dos Hebreus. E nesse livro, Flávio Josefo, que é o historiador que escreveu esse livro, ele diz que com 30 anos Moisés já tinha vencido 2 batalhas contra os povos etíopes. Ele chega até a dizer a estratégia que Moisés utilizou para poder vencer aquela batalha. Então Moisés ia muito mais além, vamos dizer, do que apenas a própria narrativa. Ele tinha toda uma estrutura. Mas qual foi o grande problema de Moisés? O grande problema de Moisés é que ele quis utilizar sua inteligência, a sua instrução egípcia, tanto científica quanto militar, para fazer uma revolta. Revolta essa que não foi bem sucedida, ele terminou sendo exilado no deserto, retornando após 40 anos como a pessoa que seria responsável pela saída do povo da escravidão egípcia, ok? O povo hebreu da escravidão.
O segundo personagem que eu elenquei ali está Ramsés II. Esse aqui, supõe-se os historiadores, que ele tenha sido o faraó da época do Êxodo, da época em que os hebreus, essa população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, saiu do Egito. E foi supostamente o exército dele também que foi sucumbido pelas águas do Mar Vermelho que se abriram, permitindo a passagem dos hebreus e também a morte dos egípcios, ok? A gente vê aqui também o personagem Akenaton, que ele vai instituir o culto a um deus diferente do comum, a maior parte dos outros faraós. E o que chama a atenção nele é que existia um padrão, por exemplo, existia um padrão para fazer as esculturas dos faraós. E ele não vai querer atender esse padrão, ele vai pedir um padrão que se igualava a quem de fato ele era. Percebam que ele não tem o nariz afilado, que ele não tem todas as características que vão ser comuns, por exemplo, em outras esculturas da época, tais como a de Tutankhamon, que a gente vai ver a seguir. Tutankhamon também vai ser outro personagem. Esse aqui vai ser um faraó bastante jovem, que vai morrer ainda com menos de 20 anos de idade. Esse faraó casou-se com a própria irmã por um ordenamento do seu pai. E ele vai morrer vítima, pessoal, de uma trombose. Ele vai morrer por conta de uma trombose. Na verdade, ele será atacado e o ataque vai ser feito a ele, vai gerar uma trombose em sua perna, levando ele à morte. O que chama a atenção é que durante anos ninguém sabia onde ele estava. E quando acharam a câmara funerária onde ele estava o seu sarcófago todo feito de ouro, bastante conhecido, inclusive essa imagem. E por fim a gente temos Cleópatra, que eu gostaria de fazer o contraponto, por exemplo, aquela imagem de Cleópatra do primeiro vídeo. No primeiro vídeo vocês veem que a representação cinematográfica de Cleópatra mostra ela branca, nariz afilado e também olhos claros. Na verdade, a Cleópatra real, ela nunca teve essas características. Na verdade, ela tinha cabelos entre cacheados e crespo, o nariz um pouco decaído e era um pouco gordinha. Ou seja, esses traços, vamos dizer, de uma Cleópatra musa, como foi feita no cinema, isso não dizia as verdadeiras características de Cleópatra. Isso significa que ela era feia? Não, não estou dizendo isso. Até porque Cleópatra, os padrões de beleza da época, ela atendia muito bem. É tanto que Júlio César, que vai ser o primeiro imperador, entre aspas, né, claro, do Império Romano, ele vai se apaixonar por Cleópatra. Depois, Marco Aurélio, também a mesma coisa. Ou seja, dois dos homens mais ricos do período republicano de Roma se apaixonaram por Cleópatra. Então isso não necessariamente diz que ela era feia, pelo contrário, ela atendia muito bem às exigências de beleza de sua época, ok? E por sinal também era muito inteligente. Dizem que as pessoas ficavam vislumbradas com a quantidade de conhecimentos e a oratória dessa mulher. Ela foi a última faraó do período do Novo Império, ok? Depois dela, o Egito ela passa a ser apenas uma colônia de dominação romana, porém sem nenhum faraó no comando. Beleza? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos bons estudos.